Olá, eu sou a Carol Capacli, tenho 38 anos, sou atriz, cantora, produtora cultural, contadora de histórias e escritora. Eu me formei em artes cênicas na Unicamp em 2006 e de lá para cá não parei mais. Trabalho em diversas áreas culturais, mas principalmente com teatro e música, mas já fiz de tudo um pouco, já participei de várias campanhas publicitárias, já fiz participação em novela, webséries, séries, filmes. Mas o teatro e a música sempre foram as áreas que comandaram a minha carreira. Então eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha carreira e como eu cheguei na contação de histórias e para poder iniciar aqui essa minha videoaula que se chama Contando Histórias, o Universo da Fantasia. Bem, como eu disse anteriormente, as duas áreas principais que guiaram a minha carreira artística foram o teatro e a música. Na verdade, a minha iniciação artística, meus primeiros estudos foi em canto coral, quando eu entrei na Companhia Minasa em Ribeirão Preto, em 1999, e eu cantei por 4 anos nesse coral da Companhia Minas. Aos 16 anos que eu entrei no meu primeiro grupo de teatro, e foi mais ou menos nessa época que eu já comecei a perceber que eu queria estudar isso para sempre e descobri que existia o curso de artes cênicas. E aí eu estudei, né? Estudei para entrar na Unicamp, que é onde eu queria muito cursar artes cênicas. Entrei na Unicamp em 2003 e me formei em 2006. Em 2008 eu me mudei para São Paulo e morei por muitos anos em São Paulo e experimentei diversas, como eu já disse anteriormente, né? Experimentei diversas áreas de atuação, né? Tanto atriz de teatro como também de teatro musical, publicidade, TV, cinema. Então foram diversas experiências que eu tive aí nesses meus 18 anos de carreira artística profissional. E um dia eu descobri a contação de histórias. Em 2015, eu participei de um projeto chamado De Palma em Palma, realizado pela Velone Produções Artísticas. E esse projeto consistia em oficinas culturais e também apresentações em escolas. E foi lá que eu fiz a minha primeira contação de histórias, sem saber direito o que aquilo era uma contação de histórias. Mas aquilo me deu um prazer enorme, poder narrar uma história para as crianças, poder passar um ensinamento através da literatura, da oralidade, da música. E eu comecei a me aprofundar, a estudar um pouco mais sobre a contação de histórias e comecei também a praticar cada vez mais. Então eu posso dizer assim, eu não tenho uma formação em contação de histórias, mas eu também aprendi com a prática e depois fui me aperfeiçoando. Em 2017 eu participei de um encontro de contadores de histórias na Unicamp. E também em 2017 participei com a Companhia Teatro de Tábuas em Campinas de um projeto de contação de histórias onde eu atuei tanto como contadora de histórias, também como coordenadora e diretora. Então era um grupo, era um núcleo de pesquisa de contação de histórias e nós fizemos uma adaptação de um texto do Rubem Alves e viajamos por diversas cidades do Vale do Paranapanema. E nessa época também eu ministrei um curso, um workshop para professores da rede pública dessas cidades, contando também um pouco sobre esse universo da fantasia das histórias. Em 2018, eu fundei, junto com meu companheiro e também artista e produtor cultural Ale Trajan, a Companhia Renda de Lenda, nossa própria companhia de contação de histórias e espetáculos infantis. Nesses 5 anos de companhia, nós realizamos diversos trabalhos. Apresentamos em escolas, apresentamos no Sesc Ribeirão e também no Sesc Jundiaí. Fizemos apresentações em diversas feiras do livro, promovidas pela Fundação do Livro e Leitura, e também apresentamos no Festival Curumim, que foi um festival de música e arte infantil realizado e produzido também por nós dois, onde pudemos levar vários espetáculos de contações de histórias, de artistas de Ribeirão Preto e região, e também bandas com shows infantis, e foi muito legal. E essa é um pouco da minha experiência, agora vamos para a aula. Eu dividi essa videoaula em 3 partes. A primeira parte é texto, a segunda parte, interpretação e a terceira parte, música. Então vamos começar a falar do texto. Mas esse amontoado de vozes tanto gritou que ele se acostumou. Então ele passou a assinar nas paredes com carvão: Doutor Raimundo Pelado. O texto, na contação de histórias, é o ponto de partida. E esse ponto de partida vai se definir a partir da sua vontade. Contador de histórias, o que você quer falar? Que mensagem você quer passar para o seu público? Que história você quer comunicar? Por exemplo, eu vou citar 2 momentos diferentes que aconteceram com a gente na Renda de Lenda. Em 2019, eu estava com vontade de escrever um projeto de contação de histórias que se baseasse em contos populares. Então eu fui buscar alguns contos no livro Contos Tradicionais do Brasil,
do Luiz da Câmara Cascudo. E lá eu encontrei alguns contos com os quais eu me identifiquei e eu fiquei com vontade de fazer a adaptação desses contos para um roteiro, para uma narração de histórias. Já em 2022, há uns 2 meses atrás, nós participamos de uma feira do livro, nós fomos convidados a participar dessa feira e essa feira homenagearia a escritora Cora Coralina. E aí pediram pra gente se a gente conseguia fazer uma história sobre a vida da Cora Coralina. Então foi uma pesquisa biográfica, uma pesquisa de poesias, foi um outro método de conseguir chegar nesse texto. Foram 2 momentos bem diferentes. Então vocês podem perceber que são diversas possibilidades de adaptação de um texto para a contação de histórias. A contação de histórias, normalmente, ela dura em média 20 a 30 minutos. Muito mais do que isso acaba ficando cansativo para as crianças e também muito curta, às vezes você não consegue completar o raciocínio da história, você não consegue completar as partes da história. Então, mais ou menos, ela gira em torno aí de 20 a 30 minutos. Se você escolher um texto muito grande, você vai ter que ter um poder de síntese maior para poder resumir a história e conseguir contar todas as partes principais dela naquele tempo ali de 20 a 30 minutos. Mas se você, por exemplo, pegar um ponto de partida inicial, um texto literário infantil que já é mais curto, você vai ter mais facilidade para poder contar toda a história nesse tempo. E aí vem a pergunta, mas como tem que ser esse texto da contação de histórias? E eu te respondo que não tem uma fórmula. Tem que ser do jeito que você quer contar, como você enxerga aquela história, como você quer passar aquela mensagem. Não tem uma fórmula certa, mas você tem sim que desenvolver um texto que vai servir como um roteiro para você. Tem contadores de histórias que podem não querer fazer aquele texto decorado, tudo certinho, mas tem um roteiro para seguir. E tem outros contadores de histórias, outros artistas que gostam sim de seguir o texto à risca. Então vai depender de você, do jeito que você quer contar a história. Mas é importante sim você elaborar esse texto até para você poder ensaiar, perceber todas as possibilidades. Quando você quiser colocar também música, é legal você achar nesse texto quais são os momentos onde a música vai entrar. Então é importante elaborar esse texto, mesmo que depois você não vai falar ele todo decorado, é importante elaborar para poder também estudar esse texto para quando você for apresentar. Eu trabalho o texto nas minhas contações de histórias inspirada na literatura de cordel. Eu gosto de fazer o texto rimado, porque as rimas vão trazendo também meio que uma cadência na história, na entonação de voz. Então eu gosto de fazer essas rimas nos meus textos. Eu não consigo fazer o texto todo rimado, mas eu procuro sempre colocar alguns finais de frases que rimam com alguma outra palavra. Eu acho que é um tipo de linguagem que fica fácil para a criança apreender, né? A rima, ela lembra, né, a poesia, e a poesia é um dos primeiros tipos de texto que a criança começa a ter contato. Então, eu gosto bastante de usar essa inspiração na literatura de cordel e fazer os meus textos rimados. E aí tem essa parte também que é muito, muito de cada contador, né? Você vai escrever o seu texto de acordo com as suas referências literárias, sociais, emotivas. Vai ter partes da história que, uma mesma história, um contador vai dar ênfase em uma parte, o outro contador, outra contadora de histórias vai dar ênfase em outra parte. Então, cada história tem um momento ali que te emociona mais. Por isso que o contador de histórias, ele é por si só um personagem. Na verdade, na contação de histórias, eu gosto de falar assim, não existe um personagem, é uma persona. Qual é a sua persona contadora de histórias? Qual é a sua persona contador de histórias? Que tipo de contador de histórias você é? Então você também tem que definir isso, qual é o meu jeito de contar, né? E a partir desse seu jeito de contar, você vai descobrir como falar esse texto. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês a partir da minha vivência prática sobre essa questão da persona. Por exemplo, na nossa companhia Renda de Lenda, a gente tem nossos 2 personas, que é a Maria Lenda e o Zé do Causo. E eu sempre gosto de colocar alguma situação cômica entre nós dois para também trazer um pouco aí de diversão para as crianças durante a história. Então a minha persona contadora de histórias, que é a Maria Lenda, ela é meio metida sabichona, sabe? Ela gosta de tomar a frente, de falar as teorias, as coisas que ela sabe. E aí tem o personagem Zé do Causo que traz esse ponto cômico para a história, que faz algumas trapalhadas. É meio que um jogo até de Branco e Augusto, né? Do clown, do palhaço. Então eu gosto bastante de colocar essas personas, né? Tanto a Maria Lenda como o Zé do Caos, eles têm uma simplicidade
A gente se coloca como contadores de histórias que vem de uma geração, de uma família de contadores de histórias, e a gente conta no começo que os nossos pais, os nossos avós e os nossos tataravós também contavam histórias, e aí você pode definir, de acordo com com a sua vivência, quem é essa persona contadora de histórias sua, né? É um contador de histórias que vem de gerações e gerações? Ou é um contador de histórias de rua, de praça? É um contador de histórias mais poeta? E aí você vai escolher essa persona sua e isso vai te ajudar a nortear também o seu texto, o texto que você vai narrar. Era uma vez um pescador chamado Sebastião, que morava lá para as bandas da costa da Bahia e muito sozinho vivia. Tião não tinha filhos, nem esposa, e sua melhor companhia era a sua canoa. Ele também tinha uns amigos que estavam sempre por perto e paparicando quando com a rede cheia de peixes ele ia voltando. Minha gente, Tião era bom demais na pescaria. Pescava peixe pequenino, peixe mediano, peixe grande, eloquente e até peixe gigante, desses que assustam a gente. Bom, esse é um exemplo, um trechinho do texto Pescador e a Mãe d'Água, que é um dos nossos contos populares. Eu me baseei no texto Marido da Mãe d'Água, do Luiz da Câmara Cascudo, e eu acabei querendo colocar, como eu disse para vocês, essas rimas no texto, porque eu acho que o texto fica cantado, fica com essa cadência que eu acho bonita. Então foi só um pequeno exemplo para vocês. Eu vou mostrar mais um pedacinho de uma outra história aqui no vídeo para vocês verem. Ele quis ficar só. Por que não me deixam quieto? Fechou um olho de cada vez. Não ouviu mais os meninos da rua, não enxergou mais a rua. Não ouviu mais nada. Tudo pretejou, o céu escureceu. Agora nós vamos falar sobre interpretação. E eu vou dividir essa parte em outras 3 partes, que são voz, corpo e interação. A voz. O que falar sobre a voz? Como ela é importante na narração de histórias, né, gente? Nós podemos utilizar diversos recursos da nossa voz para enriquecer a nossa contação de histórias. Se você começar a contar uma história para um grupo de crianças e deixar contar a história o tempo todo de uma forma retilínea, sem mudar a entonação da sua voz, pode ter certeza que as crianças vão começar a bocejar, querer conversar com o amiguinho do lado, ou elas vão querer sair daquele lugar e não vão mais querer assistir a história, porque vai ficando uma coisa assim muito igual o tempo todo, não tem diferenciação, não tem surpresa. Então você tem que trazer essas surpresas através das mudanças de entonação da sua voz. Saber identificar na história quais são os momentos engraçados, quais são os momentos mais dramáticos, quais são os momentos de atenção, de suspense, e você conseguir mudando a entonação da sua voz é muito importante para cativar a atenção das crianças. Como eu disse, você consegue trazer comicidade ou dramaticidade através da sua voz. Você consegue fazer uma situação engraçada, mudando às vezes um timbre vocal naquele momento, para fazer alguma piada, para fazer as crianças rirem, ou algum outro momento que você quer aprofundar um lado mais emocional da história, algum momento que fala sobre algum sentimento e você consegue trazer também mais dramaticidade, prender a atenção das crianças. Isso é muito importante e a gente consegue fazer isso através dessas mudanças na entonação da voz. A pipa foi subindo, subindo lá para a imensidão azul e lá de baixo a florzinha ficou olhando, olhando, até que por um momento ela esqueceu-se de si mesma e começou a sorrir, vendo a pipa que ria e cantava. Sim, ela ficou feliz vendo a felicidade de quem ela amava. E nesse momento, uma coisa muito diferente começou a acontecer. E um segredo para vocês agora eu vou dizer. Então, nesse pequeno trecho, eu só quis mostrar para vocês que essa entonação, esse momento poético onde a florzinha está olhando a pipa subir, você pode prolongar, se você quiser, um pouco mais as palavras, para dar essa elasticidade, essa distância de uma florzinha que está lá embaixo, a pipa que está lá em cima subindo. Só que, de repente, vem um momento de suspense. Começou a acontecer alguma coisa diferente. E um segredo para vocês agora eu vou dizer. Então, você vai trazer um timbre mais grave na sua voz, talvez, para trazer esse momento de suspense,
Não tem regra. Não quer dizer que naquela outra parte tem que falar mais agudo e nessa outra parte tem que falar mais grave. Mas foi um momento que eu encontrei quando eu conto essa história para diferenciar esses dois momentos. Um momento dilatado, onde uma está observando a outra, e um outro momento de atenção. Peraí, tem alguma coisa prestes a acontecer. Então você pode também trazer essas diferenças de tonalidade, de timbre, uma voz. Um momento você vai falar com a voz mais aguda e outro momento com a voz mais grave. Em um momento você vai falar com a voz mais dilatada, mais devagar e de repente você começa a falar um pouco mais rápido. Essas diferenciações vão trazendo uma dinâmica para a história. Agora vamos falar sobre o corpo, a expressão corporal, os gestos. Durante a contação de histórias, nós contadores, a gente vai se mexer em diversos momentos involuntariamente. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou movimentando as minhas mãos sem planejar, sem pensar o que eu vou fazer com a minha mão. Eu simplesmente mexo as minhas mãos. E a gente faz isso na vida real, na vida cotidiana, o tempo todo. Então, o contador de histórias, ele pode se movimentar pelo espaço o tempo todo da maneira que ele quiser, da maneira que ele estiver sentindo. Mas em alguns momentos da história, você também pode definir alguns gestos que podem potencializar o que você está contando. Nas aulas de teatro, a gente aprende uma coisa que se chama partitura corporal. E nem sempre o gesto que a gente vai fazer numa peça de teatro, ele vai estar dizendo exatamente o que você está falando. O que eu quero dizer com isso? Se você faz um gesto que está dizendo exatamente o que você está narrando, você está enfatizando o que você está falando, você está sublinhando. Se eu disser assim, que a pipa foi subindo, subindo lá para a imensidão do céu, e eu fizer esse gesto assim com o dedo, eu estou enfatizando, eu estou sublinhando o que eu estou falando. Ela foi subindo lá para a imensidão azul do céu. Então eu acompanhei com o meu olhar, olhei lá para o céu e também fiz assim com o meu dedo. Isso é certo? Isso é errado? Não tem certo e errado. Você vai fazer o que você está sentindo. No teatro, às vezes a gente aprende a fazer um gesto que não seja sublinhar o que você está falando, para não ficar uma coisa como se fosse repetitiva. Você está falando e fazendo o mesmo gesto, o gesto está dizendo exatamente o que você acabou de falar. Então você também pode escolher gestos mais simbólicos para fazer em alguns momentos, que não estejam exatamente dizendo a pipa subiu lá para cima na imensidão azul do céu. A contação de histórias, muitas vezes nós vamos fazer para um público infantil, então você pode sim fazer alguns gestos que sublinham o que você está falando, não tem nada de errado nisso, mas você também pode encontrar uma expressão corporal diferenciada, alguma dança, alguma coisa que seja, como eu disse, mais simbólica. Em muitos momentos na contação de histórias, a gente acaba virando meio que um maestro, a gente vai regendo um pouco também as emoções das crianças. Se você está fazendo uma parte da história que é muito alegre, que é muito festiva, você tende a trazer o seu corpo mais dilatado, abrir os braços e girar. Agora, se é um momento de mais, como eu disse aquela hora, um suspense, você precisa contar um segredo para as crianças, você vai acabar chegando mais perto, você vai deixar a sua mão como se fosse mesmo, se você estivesse orquestrando os sentimentos. E você também vai trazer esse estado de atenção com o seu corpo, com as suas mãos, com o seu olhar. Uma coisa muito boa também de se usar na contação de histórias é usar esse gestual corporal e também vocal para trazer de volta a atenção das crianças. Então, se você percebe que elas estão começando a dispersar e você chega um pouquinho mais perto delas, um pouquinho mais olho no olho e vai também fazendo essa orquestração com as suas mãos, com o seu olhar, às vezes você consegue recuperar uma criança que estava começando a se distrair. Você traz ela de volta para a atenção, para a história. E por último, vamos falar da interação, que também exige um pouco de improvisação. A interação é muito importante na contação de histórias também para poder cativar o público e deixar ele com a gente ali o tempo todo. Como na contação de histórias, diferentemente do teatro, no teatro a gente tem diversos elementos além do texto e dos atores. Nós temos a música, nós temos cenário, temos iluminação, temos diversos elementos cênicos que preenchem a cena e fazem uma criança, por exemplo, assistir um espetáculo infantil de 45 minutos, 50 minutos. Mas na contação de histórias, nem sempre nós temos tantos elementos. A contação de histórias ela pode acontecer em qualquer lugar, num pátio de escola, numa praça pública. E nem sempre a gente vai ter luz, iluminação, cenário. Às vezes é uma coisa simples, um cenário mais intimista, um estandarte, um tapete. Tem contadores de histórias que levam vários elementos cênicos, tem outros que são mais minimalistas e levam poucas coisas.
Então a gente não tem um monte de elementos cênicos para usar. Então a gente tem que usar muito da nossa voz, da nossa expressão corporal e também da interação. Interagir com as crianças, perguntar coisas para elas, deixarem elas participarem da história. Você dá uma importância para a criança que está assistindo, você traz ela como criador da história, como co-criador junto com você, quando você interage, quando você pergunta, quando você lança desafios. É muito importante colocar algumas pitadas dessas interações na história. Às vezes a gente vai interagir também em momentos que a gente nem imaginava, porque as crianças são muito espontâneas e muito autênticas e tem momentos que elas vão parar o que você está falando ali, vão levantar a mão ou simplesmente vão perguntar e interromper o que você está falando. E aí tem que manter aquela linha de raciocínio para depois voltar. Mas não tem como ignorar o que a criança acabou de te falar, de te perguntar, e você tem que ter aquele jogo de cintura para poder responder, improvisar com o que ela acabou de te perguntar e guardar aquele gancho da história onde você parou para depois você poder retomar. Mas é muito importante essa interação na contação de histórias mesmo, porque traz essa coautoria. As crianças estão contando a história junto com você, estão participando ativamente. E isso vai com certeza trazer lembranças para elas muito boas. Inclusive vai fazer com que elas memorizem mais a história, né? Esses momentos de interação são super importantes para a criança guardar mesmo aquela história que ela ouviu, aquela mensagem que foi passada para ela. Oxi, agora vamos todo mundo se remexer nessa poltrona, minha gente? Olha o baião! A temperatura é sempre igual. Um vento fresco vem da serra. O rio abre e fecha, tudo é natural. Aqui é o melhor lugar da terra. Vem conhecer, sem medo nenhum. Eu quero viver. Agora nós chegamos na parte final da nossa videoaula. A música, a importância da música na contação de histórias. E eu vou dividir essa parte em outras 3 partes, que são o canto, os instrumentos e a escolha das canções. Então vamos falar sobre o canto. É obrigatório cantar em uma contação de histórias? Não, de jeito nenhum. Mas cantar traz um quê a mais? Enriquece a contação de histórias? Sim. Então se você tem essa facilidade, se você gosta de cantar, se você também é cantor ou cantora, ou apenas gosta de cantar, tem conhecimentos básicos de canto, de afinação, cante na sua contação de histórias. Traga a voz cantada como um complemento da voz falada. As crianças adoram quando tem música e a voz cantada consegue acessar um lugar que às vezes a voz falada não consegue. Consegue trazer também essa atenção especial delas nesse momento onde a música está sendo cantada. Ah, mas eu queria colocar o canto na minha história, mas eu não canto, eu não gosto, eu tenho vergonha. Você pode convidar um outro artista para participar da sua história, um músico, uma musicista, para também fazer junto com você. Mas se você próprio souber, gostar e quiser cantar, cante. O canto é muito bem-vindo, ele traz um momento ali, um respiro na história. Ele traz esse momento poético, né? Porque a música, ela consegue trazer também uma mensagem, só que a linguagem dela é diferente da voz falada. Ela consegue acessar lugares diferentes no nosso cérebro, no cérebro da criança, na alma da criança. Ela consegue acessar um outro lugar especial. Então é muito, muito legal quando tem também a parte cantada na história. Agora falando sobre os instrumentos, você, contador de histórias que sabe tocar algum instrumento, utilize também essa ferramenta na sua história. Com certeza isso vai enriquecer mais ainda. Se você souber tocar algum instrumento harmônico ou de percussão, né, você sabe tocar um violão, um cavaquinho, um ukulele ou algum outro instrumento, a escaleta, que a escaleta é aquele pianinho pequeno de sopro. No caso, nas minhas histórias, eu sempre coloco a escaleta, porque é um dos instrumentos que eu sei tocar. Se você não tiver esse conhecimento e não puder e não quiser chamar por algum motivo um outro artista para fazer junto com você e quiser fazer sozinho e tiver conhecimento de instrumentos de percussão, use instrumentos de percussão.
Você também pode usar os instrumentos de percussão para fazer uma sonoplastia na história. Ah, mas eu não sei tocar o pandeiro. Ah, mas eu vou usar o pandeiro em algum momento específico que eu tenho que fazer uma batida forte para dar uma atenção naquele momento especial. Você pode usar um chocalho, um cachixi, sempre muito bem-vindo também para ilustrar alguns momentos da história. Para alguns instrumentos de percussão, dependendo se você for usar mais no sentido de sonoplastia, não precisa ser músico profissional, você consegue manusear alguns instrumentos de percussão com facilidade para fazer sonoplastia. Agora, se for para tocar uma música, para usar o instrumento para tocar, para executar uma música, procure instrumentos que você tenha algum conhecimento ou que você... eu vou fazer aula, então vou fazer aula de pandeiro, vou me especializar, eu vou fazer aula, eu quero tocar uma música, um momento que é um baião, então eu vou aprender a tocar triângulo para poder tocar o baião. Que se você quiser usar, executar alguma música com um instrumento, é sempre muito importante que você tenha um conhecimento mínimo para poder executar com beleza, para que as crianças curtam bastante e para que seja um momento bonito, um momento poético. E por fim, vamos falar sobre a escolha das canções. Qual música eu posso colocar na minha contação de histórias? Qual você quiser. Na verdade, nesse momento da música, a gente esbarra em alguns conceitos também do mercado profissional, que é o direito autoral. Você quer usar uma música que é de outra pessoa, você tem que ter o direito de usar aquela canção. Então, o que a gente recomenda, principalmente para as pessoas que estão começando na contação de histórias, é usar músicas do cancioneiro popular infantil, cantigas de roda, cantigas e canções de domínio público, para que você não tenha esse tipo de problema de se apresentar em algum lugar usando uma música de terceiros e você não tenha o direito de usar aquela canção. Então, a gente sempre recomenda que você use canções de domínio público. Mas você também pode usar canções de terceiros se você tiver a licença para usar aquela canção. E tem uma terceira possibilidade, que é você fazer a música. Tem pessoas que têm essa facilidade também de compor uma canção, mesmo às vezes sem um conhecimento técnico, teórico, musical, consegue compor uma canção cantada, uma cantiga, alguma coisa que você possa cantar e que você mesmo compôs. Também é muito legal trazer essa pegada autoral na história. Se tem um parceiro, uma parceira que vai fazer a história junto com você, que é o mesmo caso que acontece comigo, eu e o Alê, nós compusemos as músicas das nossas histórias. Em algumas histórias a gente mescla músicas autorais com músicas de domínio público, mas sempre tem alguma música autoral nas nossas histórias. A gente gosta bastante de criar essas canções originais para cada história. Então o Alê faz a música, eu faço a letra e a gente executa. Em todas as nossas histórias tem no mínimo uma música autoral. E tem algumas histórias que só tem música autoral. A gente gosta bastante de colocar. Então, se você tem essa ferramenta da composição e você gosta de compor, de escrever letra, faça as músicas da sua história, que com certeza vai ficar muito legal. Mas também super bem-vindo colocar cantigas de roda, porque as crianças reconhecem facilmente as cantigas. São músicas que ela canta na escola com os professores e professoras. Então, é até também recomendável colocar cantigas para que as crianças, naquele momento da música, participem, cantem junto. Então, a música ela tem essas múltiplas funções. Ela pode contar um pedaço da história que não foi contado no texto falado, ela pode complementar um pedaço da história, ou ela pode simplesmente ilustrar um sentimento, uma sensação, um momento. Ela pode servir como uma metáfora de alguma situação, ela pode dizer o oposto do que você acabou de falar. Você pode usar ela de diversas formas. E como a videoaula só pode ter até 30 minutos, eu vou finalizando por aqui. Eu quero fazer um agradecimento ao PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O PROAC Direto 39, que foi publicado em 2021, foi um edital que ajudou diversos trabalhadores da cultura, artistas, educadores, técnicos, gestores, produtores culturais. Foi um edital muito importante porque ajudou muita gente e convocou todos os contemplados a divulgarem uma videoaula compartilhando o seu conhecimento de forma gratuita para quem tiver interesse. Eu quero agradecer aqui, fazer esse agradecimento especial por essa oportunidade
de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos, parentes, conhecidos que gostam desse universo da contação de histórias. E eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Muito obrigada e até a próxima!